O que eu não faria aos 18 anos, que provavelmente eu me arrependeria aos 25, 30 ou mais, e que são coisas que a maioria das pessoas faz, tá? Primeira coisa, aos 18 anos é muito comum que a gente faça dívidas, compre coisas as quais a gente não precisa, como celular caro, um carro caro, né? Só pra se sentir pertencente, ou ainda pior, para impressionar pessoas que não estão nem aí, porque as pessoas não se importam com isso, né? É muito comum a gente passar por isso. Eu nunca tive esse tipo de pensamento, esse tipo de cabeça, mas eu sei que a maioria das pessoas pensa dessa forma, porque quer se sentir pertencente, porque gosta do poder, gosta dos olhares, da admiração pelo dinheiro, pelas coisas que você tem, quando você está nessa fase. Meus cachorros estão bem loucos aqui. Não pularia de relacionamento em relacionamento, porque é algo bem comum, né? As pessoas normalmente têm uma dependência muito grande, não conseguem ficar sozinhas, estão sempre saindo com alguém, se relacionando com alguém. É uma necessidade mesmo, uma carência, né? E isso é muito ruim porque se tu não sabe quem tu é direito, se tu não sabe quem tu procura, se tu não sabe os teus limites, o que você quer, o que você gosta, a chance de você se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver contigo é muito grande. E isso, quando você não, às vezes por um acidente, tem um filho com uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Então, o filho é uma coisa incrível, beleza, mas imagina, você consegue entender quantas pessoas você... Talvez você conheça, com certeza você conhece, na verdade, uma pessoa que está aí ao redor, que talvez tenha se relacionado com pessoas quando era mais novo, porque era tudo por impulso, por carência, por necessidade, por não conseguir ficar sozinho. Saía com pessoas que não tinha nenhuma conexão, era só aquela coisa carnal, né? E às vezes acaba construindo um vínculo por acidente com essa pessoa pro resto da vida. Então é legal de você pensar com calma o que você quer, né? Terceira coisa, que é uma mentalidade que praticamente ninguém tem, porque o brasileiro não tem isso. Começaria a poupar dinheiro, seja pouquinho, né? Eu sei que essa fase é uma fase que a grande maioria das pessoas ainda não está ganhando muito dinheiro, e tudo bem, né? Porque recém entrou no mercado de trabalho, mas começaria a criar um mindset de economizar. Então, cara, nem que seja 50 pila, sei lá, você ganha um salário mínimo, cada um tem a sua vida, né? Então, nunca é parecido, mas guardar o que você conseguir, porém criar essa mentalidade de guardar alguma coisa todos os meses, tá? Isso vai ajudar muito. Eu falo por experiência própria, porque essas coisas são coisas que a gente se arrepende muito depois. E a maioria de nós não vem de uma família que teve educação financeira. Então, se a gente não construir isso por conta própria, a gente vai acabar sendo como grande parte das pessoas que não consegue economizar dinheiro. Isso é um problema. Quarta coisa, manter amizades que você tinha quando você era mais novo, por conveniência ou porque você acha que você precisa, só que vocês estão em momentos diferentes da vida. É muito comum que a gente com essa idade pense só em beber, em sair, em fazer festa, em conhecer pessoas novas, enfim, não queremos nada com nada. E muitas das pessoas que passam pela nossa vida, se você tem 18 anos, talvez você não entenda isso ainda, mas você vai entender um dia, essas pessoas não ficam, porque elas têm objetivos diferentes, rumos diferentes, pensamentos diferentes. E esses pensamentos e esses objetivos e rumos, muitas vezes eles não fazem sentido para você, né? Então, vou te dar um exemplo. Imagine que você seja uma pessoa que quer construir uma família, que quer construir uma carreira, que gosta muito de estudar. Como que você vai manter uma amizade profunda com uma pessoa que só quer festa, que só quer usar droga, que só quer sair com uma pessoa por dia, todo dia sai com uma pessoa diferente, só quer beber, que não quer nada com nada, que não gosta de estudar? Não faz muito sentido, né? Talvez faça sentido agora que tu tem 18 anos, só que na medida que tu vai ficando mais velho ou mais velha, essas pessoas não vão fazendo sentido na tua vida, tá? Isso aqui é um spoiler, isso aqui não é achismo, isso aqui é o que acontece com todo mundo. E quando eu tinha 18 anos eu também achava que, tá falando besteira. Não. Quinta coisa, cuidar da saúde. Eu sei que
quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão cuidando da saúde quando são novas. Eu particularmente comecei a fazer academia com 13 anos, lógico que não foi contínuo, né, dá pra perceber, mas sempre gostei desse meio e é extremamente importante. Eu sei que a maioria da juventude hoje não tem esse pensamento de não precisa treinar, isso aí é coisa de velho, nem nada do tipo, mas tem muita gente que ainda pensa assim, então é extremamente a gente já começar a cuidar da saúde desde novo, tá? Porque tem uma fala aí que é bem famosa e que faz muito sentido, que a gente passa metade da nossa vida estragando ela e a outra metade consertando o que a gente estragou na primeira metade. Então isso se aplica muito bem à saúde, a você ter hábitos de alimentação ruins, não fazer uma atividade física, não dar uma caminhada, não fazer, sabe? Então é muito comum que pessoas passem até os 25, 30 anos ou mais, né? Fazendo tudo errado isso e depois acabam tendo que ir cuidar da saúde mental, ir para uma academia, e cuidar da alimentação, porque a gente sabe, né? Não adianta você querer ficar comendo sua besteira, ficar ganhando peso, ficar com um monte de doença que tudo isso traz, porque uma hora você vai precisar cuidar da saúde, senão você vai, né? Você sabe, para debaixo da terra. Então não é pela estética, claro que todo mundo quer ficar bonito, ninguém vai dizer que não quer ficar bonito. E quando tu vê uma pessoa esteticamente bonita, você olha, porque chama atenção. Mas a gente tem que fazer pelos dois, né? Pela estética, porque isso ajuda na tua autoestima. Não tem ninguém que possa dizer que não é assim, porque é assim que funciona, né? Não se enganem. E também pela saúde, né, galera? Sexta coisa. Essa aqui tem 2 pontos, tá? Sobre estudo, diploma, tá? Então, assim, é importante você pensar numa faculdade, num diploma, numa especialização, num negócio, tá? Não precisa fazer faculdade se você vai montar um negócio. Não é uma regra, entende? Não é uma regra. O sucesso não está só atrelado à faculdade, tá? Hoje em dia não é mais igual antigamente. Então por que tem 2 lados da moeda aqui, tá? Porque é importante você começar a pensar nisso desde cedo. Se você já encontrou o que você ama fazer, show de bola. E se você não encontrou, dê o seu tempo, sem cobrança, tá? Porque é muito melhor você sair do ensino médio e você ficar ali, que seja 5 anos da tua vida, fazendo outras coisas, conhecendo coisas diferentes, trabalhando com outras coisas, ao invés de você ter essa pressão de precisar fazer uma faculdade só para ter o diploma, mas aí tu faz o que grande parte das pessoas fazem, que é o quê? Faz uma faculdade só por fazer e depois não exerce. Então imagina, tu tá ali fazendo uma faculdade, se for presencial igual antigamente, mas pode ser EAD também, né, que hoje tá mais fácil, gastando todos os dias da tua vida durante talvez 5 anos, pra nada, pra nada. Os australianos, eles fazem uma coisa bem interessante. Eles saem do ensino médio e eles não vão fazer faculdade, eles vão conhecer a vida. Sair com pessoas, ter novas experiências, trabalhar num café, trabalhar numa outra coisa. Esse é um momento em que eles vão se conhecer. Você é novo, cara, 18 anos, 25 anos, você é novo ainda. O teu córtex pré-frontal, ele se desenvolve, termina de desenvolver nos teus 24 anos. Então, o que isso quer dizer? O pensamento racional. Antes disso, tu não tem muito isso, entendeu? Não adianta. Pode achar que tu é diferente, mas tu não tem. É ciência isso aqui. Não é achismo. Então, por que é interessante nessa fase tu conhecer as coisas, né? Que isso pode ser um pouco contraditório com algumas outras coisas que eu falei, mas é por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, entendeu? Eles fazem isso, os australianos, é bem interessante. Então por isso que eu falei que tem 2 lados da moeda, porque é legal você já pensar num estudo, em você se aperfeiçoar, em você já fazer uma faculdade, se você já souber o que você gosta, e é uma decisão puramente tua e não uma influência de pais, familiares, tá? E se você não encontrou, tudo bem, cara, sem pressão. Você tem 18 anos, você tem 20, 25 anos, você tem... Cara, a expectativa de vida tá muito longe hoje. Hoje tá 77 anos, mas até você ter 77, a expectativa de vida já vai ter 100 anos. Então, tu recém entrou pro play, entendeu? É igual eu, tô com 30 anos. Se der tudo certo, eu tenho mais. Se der tudo certo, eu tô a 1/3 da minha vida ainda. Tenho mais 60 anos. Então tem muito chão pela frente, entendeu? Outra coisa. Vamos pensar em algo também
que é muito comum as pessoas se arrependerem, tá? Nessa fase. Uma coisa que eu já falei que é sobre relacionamento, mas eu acho que não custa reforçar, né? Que é sobre a questão de estar pulando de relacionamento em relacionamento e às vezes tu, por algum acidente, tu acaba comprometendo toda a tua vida com algo que você não quer. Do que eu tô falando? Filho. É um assunto sensível? É sensível, tá? Mas a gente tem que manter a mente aberta aqui. Nem todo mundo está pronto para ter filho, nem todo mundo tem que ter filho, nem todo mundo quer ter filho. Então, às vezes, cara, por uma irresponsabilidade de quando a gente é jovem, ou até mais velho, mas não tem responsabilidade, a gente faz alguma coisa que impacta em toda a nossa vida, entendeu? Então, essa é uma fase muito perigosa quando você é novo, porque tem coisas que tu pode fazer ali que pode mudar todo o restante da tua vida. É a mesma coisa que influência, você andar com pessoas que fazem coisas erradas, tá? Tem muita gente que fala que não somos influenciáveis. Se você for estudar um pouquinho de psicologia, neurociência, você vai entender que somos sim. Então o nosso ambiente influencia na gente. Então é óbvio que falando coisas ao teu redor também vão influenciar. Eu conheço algumas pessoas que eram boas pessoas de verdade, tinham um coração bom, tinham muitos sonhos e acabaram se envolvendo com amizades erradas, fizeram coisas extremamente graves, foram pra cadeia, ficaram presos um tempo e comprometeram uma parcela grande da vida deles. Agora tu imagina um cara preso durante 5, 10 anos, as influências que estavam ao redor dele. Ele já não é mais aquela pessoa inocente que ele era antes. Então agora, para ele seguir um caminho direito, para ele ter uma organização mental, é muito mais difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente é novo, tá? Tem mais coisa, tá, para falar, mas eu posso fazer um segundo vídeo depois, falando sobre coisas que eu não faria e que talvez você devesse pensar também para não fazer se você tem 18, 20 anos ou 25, que seja, tá? E coloca aí nos comentários se você está passando por alguma coisa, se tem alguma dúvida, se você quer pedir algum conselho, a gente conversa ali, beleza? E se tu gosta desse tipo de vídeo, de assunto, se inscreve no meu canal, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!